que agora o Auxílio Brasil pudesse ser uma etapa, mas na forma como veio, com tantas ressalvas e não universalidades, condicionalidades e tudo, está longe de ser um caminho universal. Mais e mais eu fiquei persuadido de que será melhor nós termos a renda básica incondicional para toda e qualquer pessoa no Brasil. Mas como assim? Até para o monarca? Para o... Até para o filho do banqueiro. Do cara para que... todo mundo. O ricaço, o bilionário. Para o Pelé, para a Xuxa, para o ministro Paulo Guedes. Para o Eduardo Suplicy. Para o Eduardo Suplicy, e para o Lula, para o Supla. Para o Supla, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim. Obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Posso falar? Pode. Primeiro, eliminamos qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, faz uma compra na feira, não precisa dizer. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso preciso desta complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? Vai para algumas pessoas. É natural que um ou outro... Tipo, eu com 15 anos, se estivesse ganhando uma renda básica universal, eu só ia jogar videogame. Isso é um fato. Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós, mulheres e homens, amamos fazer uma porção de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do bom desenvolvimento, alimentação de nossos filhos e filhas. Igrejas de todas as denominações, nas ONGs em geral? Nas organizações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Pô, tem uns caras que pagam para o clube de futebol só para poder torcer para ele. Na GV eu era presidente do centro acadêmico, né? E, então, a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. E isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de uma loja, de um restaurante, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, esta pessoa tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, para uma pessoa receber os rendimentos do capital, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estão indo à escola? Não. Portanto, se aceitamos que os mais ricos podem receber aqueles rendimentos do capital sem qualquer condicionalidade, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania? Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de
sua terra natal na África para virem ao Brasil contribuir para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse dar qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, é uma questão de bom senso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania que eu não mencionei ainda, por favor? Qual que é? Não, mas vocês podem me falar? Pô, é tirar a pessoa da miséria absoluta. E fazer com que todo mundo tenha oportunidades menos desiguais? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, laureado com o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, hoje professor de Harvard e Prêmio Nobel. Ele, quando menino, seu pai era um ótimo professor em Dhaka, hoje é capital de Bangladesh, mas era Índia na época. E ele morava numa boa casa e, certo dia, brincando no jardim de sua casa, certo dia, entrou um homem portão adentro, esfaqueado nas costas. E ele logo chamou para o seu pai, que veio, e acompanhou seu pai, levando aquele homem, Kadermia, para o hospital. No caminho, Kadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E acontece que, ao chegarem no hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade. Tipicamente, Kadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. É neste sentido, pois, aquela mulher mãe, que às vezes não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolve vender o seu corpo aqui no Parque da Luz, em São Paulo. Eu estive lá conversando com elas na casa de chá delas ali, a convite de uma freira e da coordenadora lá, e explicando essas coisas, elas me deram razão. Para aquele rapaz que, não tendo alternativa para contribuir para o orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, que vocês conhecem muito bem, o personagem lá dos Racionais MCs, do Mano Brown, o Homem na Estrada. Uhum. Conhece bem? O homem na estrada, que recomeça a sua vida, sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. Demora uns 7 minutos a letra. Então, mas só um pedacinho aqui basta para mostrar. Tá energia, entendi. O dia que houver para aquela mãe, para esse rapaz, uma renda básica desse, como um direito deles próprios e de todas as pessoas da sua família, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente. Eu agora vou poder aguardar no tempo, quem sabe fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que
A renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Com E é certeza. por isso que eu tanto acredito nessa proposta. E falo, olha, há quase 18 anos que está por acontecer. E eu tenho feito um pedido a Deus, tá? Que possa me dar uma boa saúde para eu ver acontecer isso ainda durante a minha vida. Bom, A renda básica de cidadania. se você viver igual sua mãe, a gente tem tem tempo pra caralho. Tem 20. Já foi Mas com eu 105, quero- vai há muito tempo ainda. Mas eu quero muito antes disso. Mas isso depende. Não quer. Quer mesmo? Enquanto você estiver bem, pô, por que não viver? Não, bom, não, eu Não, ele quero. tá falando que quer ver a Ah, parada tá, funcionando. desculpa. Não, a Com- instituição da renda básica, sabe de quem que depende? Eu acho. Você vai dizer por vontade política. Não, depende de vocês dois sim. abraçarem a causa. Pô, mas tá mais do que abraçado Pô, se depender eu da sou gente. chato, até a galera fala assim, mano, para de falar de renda básica universal, Monark. Você tá igual o do Alto Suplicy já. Mas agora, depois desse nosso encontro, o que aconteceu? Posso contar? Pode contar. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas há no litoral brasileiro e paulista, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. Olha lá. Jay Hammond, que eu conheci pessoalmente. Gente fina ele. Muito, muito. Já vou lhe contar outro episódio dele. E eis que o Alasca, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, ao norte do Alasca, na Baía de Prudhoe, se descobriu, ao final dos anos 60, enorme reserva petrolífera. Então, o governador Jay Hammond disse aos seus, então, 300 mil cidadãos, hoje, 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles chamado Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos. Internacionais podem ver no site do Alaska Permanent Fund, antes de vocês viajarem para lá, as ações da Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras, aproximadamente. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 80 bilhões de dólares. Nossa Senhora. Suponhamos que o monarca, então, estivesse residindo no Alasca. Entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma página só, única exigência, estar lá morando há 1 ano ou mais, sou monarca. 1 ano ou mais só, caralho. Não, eu fiquei surpreso com pouco tempo que você precisa estar morando lá para ter acesso. Mas é isso. Eu resido em tal endereço, eu viajei no ano passado por tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que ele conhece,
testemunha essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, a partir dos anos 80, lá você teria recebido primeiro 300, depois 400, 500, 600 e tanto. Em 2008, ano da Sarah Palin, governadora, foram 3.200 e poucos dólares por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza do Alasca. Porra, legal demais. Por mês isso aí ou por ano? Nos últimos anos, cerca de $1.000 por ano. Naquele ano, 3.200 por ano. Mas, digamos, $1.000 por ano, pai, mãe, 3 crianças, já são $5.000 por ano. E quando foi 3.000, 15.000 e tanto. Nossa, realmente. Pois bem, consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, o mais igualitário. E constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Se o cara considerar, os caras só não votam. Agora. E tem que lembrar que o Alasca é um lugar difícil de se morar. É frio pra caralho. Os caras literalmente têm urso polar andando nas redondezas. Mas se você tiver preocupação com frio, você pode visitar o Alasca, como eu fiz em julho, que o tempo é muito agradável. Ah, é? Olha lá. Eu visitei por 2 dias o Alaska Permanent Fund. Fiquei impressionado com a transparência de tudo. E o povo do Alasca acompanha as reuniões do conselho, assim, ao vivo. Quando eu fui lá, o diretor principal do Alaska Permanent Fund tinha sido prefeito de Juneau, que é a capital do Alasca, e ele disse que daí ficaram falando, imagine, vai ser mesmo prefeito, e ele optou por ser diretor do Alaska Permanent Fund, tal a forma como todo o povo do Alasca acompanha lá o lugar onde o conselho se reúne em volta de uma mesa, mas tem um auditório para quem quiser do povo assistir, tudo muito transparente para todos saberem. Mas eu vim aqui também para sugerir, não apenas de vocês irem ao Alasca, mas outros lugares, tá bom? O outro local que eu quero lhes explicar é Macau, que eu fui em 2016, a caminho da Coreia do Sul, para um congresso internacional da BIAM. E em Macau, vocês sabem, ex-colônia portuguesa. Quando Mao Tse-tung venceu a Revolução e formou a República Popular da China, permitiu que Hong Kong e Macau e outras colônias permanecessem ainda, mas em 99 resolveu absorvê-las e fez um acordo com Portugal, pela qual Macau se tornava da República Popular da China, porém com uma legislação autônoma. Entendi. E então eles permitiram que em Macau pudesse haver cassinos, que tiveram enorme desenvolvimento. Vocês sabem o quão Las Vegas é famosa pelos seus cassinos. Já fui lá. Já foi lá? Já. Pois legal bem. Lá. E é um deserto, no meio do nada. Macau hoje tem mais cassinos que Las Vegas. Sério? Recebe 30 milhões de turistas por ano. Caralho. O Brasil recebe 8 a 9 milhões. Isso é caralho. Em 2000... Só pelo cassino. Nossa, imagina se tivesse cassino liberado aqui no Brasil. Ia ser só, todo mundo ia vir morar aqui. Em 2006, houve uma forte tensão social em Macau. Daí o governo e o legislativo de Macau resolveu criar o Wealth Partaking Scheme, o esquema de participação na riqueza de Macau, pela qual todos os seus habitantes permanentes, há 7 anos ou mais é a regra, passam a ter, se tiver menos tempo, um pouco menor o direito, passarão
passariam a ter o direito de receber Essa participação na riqueza, esquema de participação na riqueza de Macau. Em 2008 começou 4 mil patacas, depois 5 mil, 6 mil, recentemente 10 mil patacas, cerca de $1.240 por pessoa por Nossa, ano. por Pai e ano. mãe, 3 crianças, dá mais de mais de $500 por mês. Então, e eu perguntei ali por 2 dias às pessoas que tal vocês acham disso, acharam bom. Outro exemplo, eu estou dando a rota para vocês fazerem a viagem, tá bom? Demorou. Quênia, um dos países mais pobres da África. Eu fui visitar lá com a Mônica Dallari em janeiro de 2019, as vilas rurais pobres do Quênia. Ficamos 3 dias em Nairobi para ver o escritório da Give Directly, pois em alguns poucos anos atrás formou-se 4 formandos das universidades de Harvard e do MIT formaram o Give Directly, uma instituição destinada a combater e a erradicar a pobreza. E eles ganharam um prêmio da Google, $2,5 milhões, das empresas do Vale do Silício, inclusive o Facebook, de $25 milhões, mais Caralho. contribuições voluntárias. Nossa, muita grana. Juntaram $30 milhões e passaram a criar um programa de renda básica para as vilas rurais pobres do Quênia, que eu fui visitar. Com essa grana? Essa grana que eles distribuíram para a galera? Exato. Para Entendi. as vilas rurais pobres do Quênia, 44 vilas passaram a receber, cada pessoa adulta lá, homem e mulher, $22 por mês, que é um pouco equivalente ao nosso Bolsa Família. Em 77 outras, essas passaram a receber por 12 anos, isso há uns 3 anos atrás começou, noutras vilas por 2 anos, noutras tantas vilas, 2 contribuições, fazendo à vista em 2 contribuições de setembro e outubro, aliás, outubro e dezembro de 2018, e 100 vilas nada vão receber só para o controle. Então eles querem ver, eles querem testar se essa ideia realmente funciona. Exato, exatamente. E então nós fomos visitar por mês. E por 4 dias entrevistamos inúmeras famílias. Quando vocês passaram a receber a renda básica, $22 por mês, homem e mulher, os adultos, começaram a trabalhar mais ou menos. Muito mais, porque eu aqui tenho essa área aqui, perto da minha casa, passei a comprar mais instrumentos e a plantar muito mais legumes, frutas, verduras. Outra, eu moro aqui perto desse lago e passei a comprar mais instrumentos de pesca e passei a pescar muito mais. Outro que, num dos lugares onde o pagamento foi feito à vista, em 2 prestações, esse comprou uma motocicleta, antes ele alugava a moto, agora ele tinha a moto para ele e passou a receber muito mais. E assim por diante. E que mudanças houve? A gente
Quando chega os $22 por mês, nós, marido e mulher, em algumas casas lá, existe pode, Tem mais de um marido ou mais de uma mulher? alguns lá podem ter. Então, visitei casas onde havia 2, 3 viúvas do mesmo que tinham morrido, mas se davam bem. Mas elas falaram, Caralho, se davam bem. marido e mulher se reúnem e para ver como é que a gente vai planejar. Qual a primeira prioridade? Principalmente a educação de nossas crianças e adolescentes. Oh, legal isso aí, hein? Primeiro eles investiram, o que é foda. Segundo, eles investem no futuro Em que gastaram mais? Antes era telhado de sapé, passamos a ter um telhado de madeira. Em alguns lugares colocaram até a recepção de energia solar. Olha lá, que da hora. E alguns melhoraram bastante os móveis da casa, a cama, o sofá, e mesas e tal. E que consequências houve, assim, dentre outras? A violência doméstica contra a mulher diminuiu, depois de 2 anos, 51%. Porra, que foda. Então, Tem muitas benesses atreladas a... outra experiência... Ao casal não sofrer com insegurança financeira. Né? Outra experiência importante que eu conheci foi na Namíbia, na vila de Otiveiro, de 1.000 habitantes. E o presidente da Namíbia anunciou há algum tempo que ele vai instituir a renda básica universal na Namíbia até 2025 para um plano de erradicação da pobreza. Líbia? Desculpa. Namíbia. 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 Tá. E experiências têm ocorrido regionalmente na Coreia do Sul, no estado de Madhya Pradesh, na Índia, em regiões do Canadá, e agora experiências de renda básica. Ainda sexta-feira tem uma matéria na Folha, sexta passada, que Los Angeles, São Francisco, Oakland, acho que menciona 50 cidades estão, de alguma maneira, tentando criar algo assim, renda copiar o básica. Alasca. E aqui no Brasil, nós temos a experiência notável, pioneira, de Maricá. Vocês já estiveram lá? Não, conta aí. Maricá é na costa do estado do Rio de Janeiro. Legal. Minha tia mora lá. Então. E o que está acontecendo lá? Agora, essa está mais perto de vocês logo irem lá. Se tá fácil. Não é? Mais do que o Alasca, tá ligado? E então, era dezembro de 2015, teve uma palestra sobre direitos humanos em que eu falei aqui em São Paulo. E lá estava presente o Washington Quaquá, que era o prefeito de Maricá. Quando eu terminei a palestra... Paquá. Quando eu terminei a palestra, ele me disse, eu quero aplicar em Maricá. Maricá tem o benefício do pré-sal, porque tem uma base da Petrobras diante de Maricá, e eles têm uma receita bastante significativa. E iniciaram inúmeras melhorias lá. Eles têm o transporte de ônibus gratuito, tarifa zero. Legal isso. Melhoraram muito as escolas, as creches, construíram o Hospital Ernesto Che Guevara, que foi inaugurado no ano passado, e eles criaram um banco comunitário de microcrédito, e a moeda social Mumbuca, que é o nome do rio que cruza a cidade. E então, já em janeiro de 2016, ele começou a pagar 10 mumbucas ou reais para as pessoas que estavam no programa Bolsa Família.
Em 2017 foi para 20 Mumbucas. Em 2019, todas aquelas pessoas que pertenciam a famílias que recebiam até 3 salários mínimos cadastradas no cadastro único, as pessoas passaram a receber primeiro 130 mumbucas, isso em dezembro de 2019. Pô, tá subindo essa grana aí, hein? E quando começou a pandemia, subiu para 300. Agora está em 170 mumbucas, com a diminuição da pandemia. E o plano, e isso, 42.500 pessoas passaram a receber, atualmente é isso, num total de 167 mil habitantes da cidade. A população está crescendo, capaz de crescer bem mais que isso, mas o prefeito está dando dinheiro, vamos mudar para lá também. O plano do prefeito atual, que é o Fabiano Horta, também do PT, que sucedeu o Washington Quaquá, foi reeleito em 2020 com 88% dos votos, e o plano dele é que em 2024 a gestão termine pagando a 100% dos habitantes ali residentes há 3 anos ou mais o direito à renda básica. Porra, legal. Então, que vocês possam fazer uma visita lá e... sabe que eu fui convidado, acho que segunda-feira, para fazer uma visita a Niterói, porque o prefeito de Niterói quer também... Bacana essa ideia. É segunda-feira, né? Acho que é. E me convidou para estar ali. É uma cidade que também recebe royalties do pré-sal e ali, vizinho ao Rio de Janeiro, e quer seguir o exemplo de Maricá. E como é que é para você, cara, ver essas iniciativas, essas coisas assim que foram uma coisa que você defendeu a tua vida inteira, ver isso saindo do papel, ver isso funcionar? Eu tenho... Olha, a minha preocupação é como colaborar nos meus cursos de economia, seminário de economia, o título era Os Instrumentos de Política Econômica para Construir uma Sociedade Civilizada e Justa. Quais são estes instrumentos? Certo dia eu fui assistir era 2005, eu fui convidado pelo Woodrow Wilson Institute for Scholars e passei o verão lá, janeiro e fevereiro. Esse é convidado para uns caras mó chique, né? Os caras pica, pica, os caras... Não sei o quê, uma sigla assim que você fala, mano, é o MIB, é o FBI, que porra é essa? Mas aí, e quando eu estava lá, o professor Amartya Sen havia convidado o Felipe Vampares, que eu já mencionei, para dar um curso com ele de filosofia, porque um curso de instituições com o Felipe Vampares, porque o Felipe Vampares tinha sido convidado pela Universidade de Harvard para substituir o grande filósofo que tinha falecido, John Rawls. E ia ter o curso, então eu fui assistir a primeira aula. E por Amartya Sen e Felipe Vampares, 2 maravilhosos economistas e filósofos. Então, começou a aula e primeiro tinha assim, uns 80 alunos e só 50 cadeiras, e a Amartya Sen falou, olha, nós vamos dar um curso aqui sobre justiça e não podemos ter uma aula, vamos pedir à universidade, à administração de Harvard, que nos dê uma sala maior. 10 minutos depois, passamos por uma sala onde todos cabiam. Aí o Felipe Vampares perguntou, quem
Quem aqui tem outra língua materna que não o inglês? Um terço da classe levantou a mão. Pois bem, a gente pode ter diferentes origens, culturas, raças e tudo, mas tem